Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passando aqui para trazer mais alguns versículos da série que alguns cristãos usam, né? E por engano, por falta de sabedoria, e que não estão na Bíblia. Um deles é que quando nós nos arrependemos e pedimos perdão para Deus, as pessoas têm o costume de falar que Deus pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. E isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus joga nas profundezas do mar. O que isso significa? É algo irrecuperável. Ninguém vai voltar para buscar. Depois que o cristão se arrependeu e pediu perdão, o Senhor lança, é uma forma simbólica de falar, né? Que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E na verdade a palavra diz que ele lança nas profundezas do mar, aonde ele não vai buscar, ele não vai resgatar. Porque se o pecado for esquecido, ele não foi perdoado, né? E Deus, ele não tem problema de memória, ele não tem Alzheimer. Da mesma forma a justiça do homem, quando nós somos condenados, nós pagamos pelos nossos pecados. O pecado está ali, está nos documentos, está nas escrituras, mas a justiça não nos cobra mais. E assim é com Deus. Quando nós nos arrependemos, Deus lança esse pecado, ele não cobra mais. Mas a palavra diz que não vos engane, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que plantar, escolherá. Então nós vamos sim pagar pelos nossos pecados, nós iremos sim sofrer alguns danos, situações, porque são sementes que nós lançamos, né? E elas irão gerar frutos, e nós teremos que colher esses frutos. Amém? Outro versículo muito usado é que quando uma pessoa sofre muito numa situação, os evangélicos gostam de dizer que todo aquele que for humilhado será exaltado. E esse versículo não está na Bíblia, né? Não tem essa passagem bíblica. Porque quantas pessoas que não tem nenhuma direção cristã e é humilhado? Por exemplo, um bandido, ao ser preso, chega na delegacia e ele é ali humilhado, né? Uma situação de muita humilhação. Às vezes uma pessoa sendo abordada por um bandido, ele é humilhado ali naquele momento. E isso não gera nenhum motivo para Deus exaltar essa pessoa. Até mesmo no dia a dia, na rua, uma pessoa comum, uma pessoa pode ser humilhada ali no meio da rua por algum motivo, um patrão, a esposa, o marido, e isso não dá motivo para Deus nos exaltar. Mas a palavra verdadeiramente diz na igreja, na Bíblia, que todo aquele que se humilhar diante do Senhor será exaltado pelo Senhor. Então todo aquele que se prostrar, todo aquele que declarar o Senhor como seu Senhor e Salvador, que se arrepender dos seus pecados, pedir perdão para o Senhor, se humilhar verdadeiramente na presença do Senhor, o Senhor reconhecerá a sua ação e então irá exaltá-lo, né? E não perante os homens, tá? Mas perante os anjos, perante o mundo espiritual, perante ao próprio Senhor, que é o maior interessado nessa situação. Nós não iremos receber nenhum prêmio por ser humilhado por alguém, mas iremos criar relacionamento, intimidade com o Senhor, por nós mesmos nos humilharmos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós temos que estudar a Bíblia e aprender sobre a Bíblia, porque são muitos versículos que eu também já usei muito e talvez ainda use alguns, e a gente precisa conhecer verdadeiramente a Bíblia. Por isso temos que estudá-la, né? Estar sempre ali num tempo de oração e estudo bíblico, comunhão com o Espírito Santo, para conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor e não ter esses enganos, né? Porque às vezes por causa de um evangelismo errado, a pessoa pode acreditar errado, e quando vê que ela foi enganada, ela pode se frustrar e às vezes até mesmo não permanecer na presença do Senhor, não ficar numa igreja. Então que nós possamos tomar bastante cuidado com isso, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.